demais nós já estávamos conversando aí um pouquinho até dar início na aula, né? Ah, hoje temos o tema de evapotranspiração, que é um dos penúltimos componentes que nós temos então do nosso ciclo hidrológico, né? Então vamos lá. Conversar um pouquinho então, já que nós estamos falando em evapotranspiração, né? Aonde que ela ocorre? Né? Ela ocorre na nossa atmosfera terrestre, que não é nada mais que uma camada fina, né, composta de gases, onde não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, né, e está presa à superfície da Terra pela ação da nossa gravidade. Tá? Quando nós vimos ela do espaço, ela tem uma coloração azul brilhante, né? Esse efeito, né, não é devido à nossa questão de água que nós temos nos oceanos, mas devido ao que é a dispersão da luz solar sobre a Terra, que existe nos outros planetas do sistema solar que também possui atmosfera, tá? Então, por isso que nós temos essa coloração aí azul brilhante. Então, como nós vimos hoje, o nosso tema é evapotranspiração. O que que seria evapotranspiração? É a soma da evaporação dessa água que nós temos nos rios, nos lagos e no solo, com a transpiração das árvores, né? O que que seria então, primeiro, a evaporação? A evaporação é o processo no qual se transfere água do solo e das massas líquidas para a atmosfera, tá? Então é a saída dessa água que nós temos. Se pegarmos outras definições, eles até podem dizer o que seria a evaporação. A troca de estado da nossa água, ou seja, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá? No momento que ela está em gasoso, o que seria? Né? Ela tende a subir para as nuvens e formar as nuvens, né, no estado gasoso. Só vou dar uma fechadinha na minha câmera aqui, que eu acho que fica melhor, não trava quase nada, né? Beleza, tá? E a transpiração, o que que é? O processo de evaporação que ocorre através da superfície das plantas. Então, as plantas, o que que ela tem? No momento, às vezes, ela tem a água que ela está em cima da superfície, das folhas, principalmente, dos galhos, dos arbustos, né? E também água que o quê? Que a própria planta ela absorve do solo, né? E elimina através das suas folhas, e muitas também não é só através das folhas, através do caule também, certo? No qual nós chamamos de transpiração. E a evapotranspiração nada mais que o processo simultâneo da transferência de água para a atmosfera através da evaporação e através da transpiração das plantas, ou seja, o nome já diz evaporação, né, das águas dos rios, lagos, da superfície, né, e transpiração das plantas. Então unimos as duas num só nome denominado evapotranspiração. São processos diferentes, né? E significativamente diferentes. Ou seja, a evaporação era muito maior, evidentemente, que a transpiração das plantas. Mas elas são unidas numa só, por quê? Porque elas ambas saem através do processo de estado gasoso que vai formar, que vai dar origem, né, a nossas nuvens, fazendo que depois ocorra a nossa precipitação, né? Ou seja, aquele item que nós conversamos do ciclo hidrológico, que vocês muito bem vão fazer a apresentação, né? Logo, através daquele mapa conceitual. E a gravação do vídeo, né? Então, conceitos gerais também de evapotranspiração, o processo físico de mudança de fase da água, onde essa passa do estado líquido para o estado gasoso, que nós vimos. A evaporação da água na atmosfera ocorre também nos oceanos, nos lagos, nos rios, né? No solo também e na vegetação quando ela estiver úmida. Tá? Então, ou seja,
Quando no momento que nós temos a evaporação do orvalho ou da água interceptada das plantas, elas também vão evaporizar, né? Então, a evaporação da água da superfície do solo, a gente chama de água livre, através quando nós tiver vegetação úmida ou também tiver ela no solo. E para que ocorra a evaporação da água, há necessidade de que de energia. Então, o que que nós vimos lá? O ciclo hidrológico ele só ocorre devido a termos energia. Então, um componente principal do ciclo hidrológico, quando vocês montarem o mapa conceitual de vocês, é a energia formada pelo Sol, né? Se não ocorrer energia, nós não temos evaporação. E essa energia, ela é também chamada de calor latente, tá? Que em média, o que que ela corresponde? A 2,45 megajoules por quilo que nós temos a uma temperatura de 20 graus. E ela é calculada por essa expressãozinha aí, uma constante, menos, que é 2,501, menos 0,002361, vezes a temperatura que nós temos. Nós não vamos entrar no mérito, tá? De cálculos de evapotranspiração aqui, né? E lembrando que algumas grandezas mais que nós temos da evaporação, uma delas é a perda por evaporação, que é o volume de água evaporada por unidade de área, né, expressa em milímetros durante certo período de tempo. Então, é volume de água, perda por unidade de área. Assim como nós vimos, a precipitação também é o volume de água, né? Só que na perda ela é adicionada na nossa superfície terrestre também pela unidade de tempo. Mas a precipitação, ela no momento que ela é milímetros por hora, ela não deixa de ser o quê? Uma velocidade porque se processa as perdas por evaporação. Milímetros, o que que seria? No momento que é milímetros, m é mili, o outro m é metros. O m primeiro é um prefixo, o outro m é metros. Metros vem de comprimento. Dividido por hora, hora ver de tempo. Comprimento sobre tempo, nós vimos lá que o que que seria isso na física? É velocidade, né? Velocidade, o que é? O comprimento função do tempo. Então, a velocidade com que se expressa as perdas por evaporação. A importância dela, ela está no sentido de que das águas que nós temos nos reservatórios, nos nossos lagos, elas vão começar a diminuir, né, no decorrer do período, quando não existe a precipitação, e nós vamos ter uma perda, e vai influenciar diretamente no nosso balanço hídrico. Começando lá que nós vimos o que que é. É precipitação é igual ao valor da evapotranspiração, mais a infiltração e mais o escoamento. E o valor da evaporação, vocês viram que é bem significativo, né? Naqueles exemplos que nós vimos para a região aqui nossa, do nosso estado, enquanto nós tínhamos em torno de 1.300 milímetros por ano, né, nós temos evapotranspiração em torno de 800, 900 milímetros por ano. Então veja como ela é significativa, né? Tanto que ela quase se iguala à precipitação, né? O que a diferença disso é que nós temos é a parte da infiltração e de escoamento superficial. Temos evaporação potencial, que é a máxima quantidade de água que pode evaporar de uma superfície com disponibilidade de água para realizar o processo. Então, o que que nós temos? A nossa disponibilidade de água está aonde? Nos rios, nossos lagos e no nosso oceano. Então, a máxima quantidade que pode ocorrer nós chamamos de evaporação potencial. Mas a evaporação real é aquela que ocorre a uma taxa inferior à taxa do potencial devido à deficiência de água para o processo. Então, quando faltou a água, né, a nossa evaporação vai diminuir. Porque o que que nós temos? Nós temos imaginando uma certa quantia de água na superfície dos rios hoje. Amanhã, né, essa quantia é menor. Então, a evaporação que eu calculei hoje não vai ser a real de amanhã. Por quê? Porque nesse lapso de tempo de um dia para o outro, ocorreu uma perda de água, tá? Então, nós temos sempre pensarmos na evaporação potencial, baseado na nossa disponibilidade, e real, baseado no que é? Na perda que nós já tínhamos antes, né? Quais são os fatores importantes que vão influenciar na evaporação? Então, podemos aí, você já sabe o que é temperatura, pressão atmosférica, pressão de vapor, umidade relativa do ar, vento, natureza das superfícies, radiação solar. Todos esses fatores influenciam na evaporação.
né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles agora e ver qual é a importância que ela aciona na nossa operação. Então, em primeiro lugar, a temperatura, né? Nós sabemos que quanto maior a temperatura do ar, mais aquecimento nós vamos ter na superfície da Terra. E vai ocorrer o que que é? Maior evaporação das nossas massas líquidas, né? Que estão expostas a esse calor. E também na superfície e também no interior do solo, ok? Mesmo no interior do solo, se eu tenho aquecimento de água, a temperatura ela altera a viscosidade dos líquidos. Quanto maior a temperatura, maior viscosidade. Se eu tenho maior viscosidade de um líquido, eu tenho mais facilidade de escoamento. Tá? Pressão atmosférica. A pressão então exercida por vários gases contidos na atmosfera, inclusive principalmente o vapor de água, afeta a quantidade de vapor que nós temos na atmosfera, né? Então o que que nós temos aí, ó? Nós pensarmos nesses slides aí, para nós sempre ficar naquela discussão assim, pressão atmosférica, temperatura. Então, geralmente a gente relaciona a pressão atmosférica com a temperatura, mas a temperatura está relacionada com a evaporação. Então, nós sabemos quanto maior a temperatura, maior a evaporação, né? O que que tem a ver a pressão atmosférica? Então, em primeiro lugar, vamos definir o que que é pressão, né? O que que é pressão? Pressão, nós sabemos lá o que que é. É a força sobre a área, né? Então, eu vou pegar um determinado ponto, vou aplicar uma força em uma área, né? Então, a maior pressão vai ser o quê? Toda vez que tiver uma força maior em área menor, maior a força que nós temos, né? E a força vem da onde? Vem lá da lei de Newton, né? O que que é a força? Massa vezes aceleração. Então, eu já posso dizer que o quê? Que a pressão ela está vinculada à massa vezes aceleração em relação à área, né? Qual é a unidade que nós temos de pressão, então? Hein, pessoal? Força é em newtons, né? Certo? E área pode ser em metros quadrados, né? Centímetros quadrados. Então, newton por metro quadrado, temos a unidade de pressão, né? Que ela pode ser conferida para outras unidades, né? E aí nós vamos discutir o seguinte. Então, como é que é aquela questão da temperatura e pressão, né? A altitude, quanto maior a altitude, menor a altitude, o que que tem a ver com a pressão ou não? Então, nós temos que sempre pensar o seguinte: em primeiro lugar, a temperatura da superfície da Terra é a temperatura maior que nós temos. À medida que nós vamos elevando a nossa altitude, nós diminuímos a nossa temperatura, certo? Se nós diminuímos a temperatura, a gente aumenta a pressão, né? Se nós aumentamos a temperatura, a gente diminui a pressão, né? Então vamos sempre imaginar o seguinte: se eu estou numa. Vamos pegar esses duas montanhas aqui, tá? Para nós facilitar. Se eu tenho essa montanha aqui embaixo, eu vou ter uma maior altitude, uma menor altitude, eu vou ter mais gás em cima, certo? Vou ter mais líquido acima, mais vapor de água. O que que eu vou ter? Quanto menor essa altitude, vou ter mais gás ali, vou ter maior pressão. Fazendo uma analogia não 100% correta, mas que fica fácil da gente entender. No momento que eu estou num pico mais alto, eu tenho menos volume de partículas em cima, menos volume de água em cima. Então, o que que eu vou ter? Menor pressão, tá? Então, quando nós sempre subimos as montanhas, nós temos pressão menor, tá? E daí nós temos a questão da temperatura, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E daí nós vimos aí qual é a nossa temperatura aqui da Serra Gaúcha, né? Ela é bem menor que a temperatura lá do nosso litoral. Pega a região ali de São José dos Ausentes, ali Lages, nós temos uma altitude maior, temos menor temperatura, tá? Então isso aí o engenheiro não pode deixar de saber, né? Essa relação que nós temos entre temperatura e pressão, né? Daí eu pergunto para vocês, olha, eu estou aqui na Terra, estou aqui no nível do mar, estou a 30 graus. Vou viajar, vou pegar um avião, né?
Vou lá subir lá, vou fazer uma viagem. Qual é a altitude que nós estamos? 5.000 metros, 6.000 metros. Qual é a temperatura lá? Né? Temperatura num voo, né, é em torno de -50, -60 graus. Né? Então, por quê? Porque nós temos uma pressão baixíssima lá e uma temperatura altíssima, né? Boa noite, Temperatura professor. baixas, desculpe, né? Ok? Por isso que os aviões, né, eles têm que ser feitos e projetados com materiais que não sofram grandes variações térmicas, né? Principalmente na ponta de um avião, né? No bico dele é onde que ele vai cortar todo o ar ali, onde vai estar mais submetido a baixas temperaturas, ok? Então, pressão de vapor, né? A pressão de vapor é devido à evaporação da água e quanto maior for essa pressão, maior será a umidade do ar. Então, centros de alta pressão, nós temos mais frio, pouca chuva. Centro de baixa pressão, nós temos mais calor e muita chuva. Então, a tendência sempre que é? Onde tivermos mais calor, é mais chuva, né? E baixa pressão. Né? Se nós observarmos, então, a nossa Terra, né, nós podemos ter imagens aonde ela demonstra os vapores de água que nós temos em torno dela. Tá? Então, nós vamos ter locais aonde mais próximos aos polos, onde nós temos temperaturas menores na nosso planeta Terra, nós temos menos vapor de água, certo? Mas no centro, na faixa central da Terra, onde nós temos maiores temperaturas, né, nós vamos ter maior vapor de água contida nela. Né? E quando se fala nisso, nós temos a outra unidade aí que eu falei que influencia diretamente na evaporação, é a umidade relativa do ar. O que que é umidade relativa? É uma medida do conteúdo de vapor de água de ar em relação ao conteúdo de vapor de ar que teria se tivesse saturado. Opa, o que é um ar saturado? Né? Um ar saturado é quando nós temos uma precipitação, está correndo água direto ali, né? Tá? E essa analogia nós falamos no planeta Terra. Né? Então, o que, que considera assim? A quantidade de vapor de água que nós temos. Então, a quantidade máxima de vapor de água que nós temos no planeta Terra é 4%, certo? Então, quando nós temos 4% de vapor de água, nós dizemos que tá ocorrendo aquela chuva. A nossa umidade relativa do ar é máxima. Então, nós temos que é 100%. Quando nós temos umidade relativa do ar de 75%, temos 3% de vapor de água. Umidade relativa do ar de 50%, temos 2% de vapor de água. E umidade relativa de 25%, temos 1% de vapor de água. Então, a relação direta com a quantidade de vapor está vinculada à umidade relativa. Tá? Então, quando choveu, está chovendo, grande precipitação, umidade relativa do ar 100%, 4% de vapor de água que nós temos naquele local. Né? Sempre analisando lá que nós sabemos o que, que é, que também a umidade relativa, ela está totalmente vinculada à nossa qualidade de vida, à nossa saúde. Né? Então, tem determinados locais aqui mesmo do nosso país que, quando chega uma porcentagem da umidade relativa do ar, e já é impróprio para a pessoa respirar, né? Já vai trazer doenças respiratórias, né? E também problemas que nós temos na nossa saúde. Então, umidade relativa é a relação existente à umidade absoluta do ar e a umidade absoluta do ar no ponto de saturação da mesma temperatura. E ela é indicada em porcentagem, né? 70%, 50%, 100%. Né? Então, a temperatura do ar aquece a superfície da Terra, proporcionando a evaporação das massas líquidas expostas na superfície do interior. Aqui, o que que eu peguei? Eu peguei alguns graus, certo? Aonde nós temos uma elevação do aquecimento dos oceanos nos últimos anos,
tá? Então, se nós pegarmos aqui, olha só como é que nós temos aqui no ano de 2015, né? 2016, 2017, 2018, 2019. Olha a elevação que nós temos na temperatura dos nossos oceanos, né? Aqui, outra dado que nós temos, né, em relação à umidade absoluta na saturação, né? À medida que aumenta a temperatura, certo? Nós aumentamos aqui a umidade que nós temos na saturação do ar. Tá? Radiação solar, né? Então, ela é fornecida pelo Sol, que constitui a energia que move todo o ciclo hidrológico e diretamente afeta a evaporação da água na superfície do Sol, né? Então, quanto mais incidência de Sol nós tivermos, maior calor, maior evaporação nós vamos ter. A intensidade da evaporação depende da disponibilidade de energia fornecida pela radiação solar. Regiões com mais próximo ao Equador, foi o que eu falei antes, né? Recebe maior radiação solar e apresentam maiores taxas de evaporação, né? Mais no eixo da Terra, né? Em dias de céu nublado, a radiação solar é refletida pelas nuvens e não chega à superfície, reduzindo a energia disponível para evaporação, tá? Então, no momento que eu tenho o Sol, eu vou ter a radiação solar. Ela pode ser dada de forma direta, que nós vimos aqui, tá? Então eu tenho aqui tem uma casa submeteu a radiação solar de forma direta. De forma difusa, por quê? Porque ela passou por uma nuvem, mas depois ela continuou mantendo a radiação solar. Então não pense que em dia nublado a pessoa não está submetida à radiação solar, continua assim, só que ela é difusa, porque ela é filtrada por elas nuvens. Ou ela também pode ser refletida, tá? Então ela incidiu num local e refletiu para outros, né? Pegarmos o deserto aí, principalmente que ela reflete muito nas areias, né? Então o sol incidiu naquele local e refletiu nos demais locais, tá? Então a radiação pode ser difusa, direta e refletida. O vento também afeta, né, a evaporação, porque o vento é responsável pela evaporação da água devido à transferência de massa de vapor entre as camadas e sua velocidade interfere na circulação atmosférica. Tá? Então, no momento que nós temos a evaporação, esse vento vai conduzir aquelas gotículas de água, né, para formar as nossas nuvens. E o vento renova o ar que está em contato com a superfície e que está evaporando, né? O vento intenso possibilita uma rápida transferência do vapor para regiões mais altas da atmosfera. A natureza da superfície também influencia, certo, na evaporação. Por quê? Porque a evaporação depende muito da cobertura do solo. Se eu tiver o solo com vegetação ou com algum cobrimento, vai ter uma determinada quantidade de evaporação. Caso não tenha esse cobrimento ou não tenha uma proteção, vai ter menor evaporação. Então, quanto maior a área de vegetação, menor a evaporação, pois a vegetação o que que ela faz? Ela protege o solo, né? Ela segura a água contida no solo, certo? E retém ela, não deixando evaporar. Claro que daí nós vamos ter a transpiração das plantas nesse caso, mas não temos a evaporação direta, né? A evaporação sempre ela vai ser mais intensa onde? Onde tivermos lagos, os rios e os oceanos. Como que nós medimos essa evaporação? Né? Então, a evaporação ela é medida através de aparelhos de medição, que a gente diz de forma direta, né? Através dos evaporímetros ou tanques, ou pelos registradores chamados evaporígrafos. Tá? A evaporação é medida de forma semelhante à da precipitação e infiltração, ou seja, a gente utiliza indicadores de comprimento para caracterizar uma lâmina evaporada ao longo de determinado intervalo de tempo, tá? Então, nós temos o tanque denominado tanque classe A,
que é a maneira mais comum que a gente faz para medir a evaporação, tá? Então, o que que a gente faz? A gente pega um anel metálico, certo? Com uma altura de 25,4 centímetros, ele já é padrão, um diâmetro de 121, 1,219 m, né? O 121 centímetros, ponto 9, certo? 10 polegadas, certo? Aonde a gente preenche ele de água, certo? Deixando 5 centímetros sem preencher, tá? E daí, a partir daí, nós sabemos o volume de água que nós temos ali. E daí nós vamos fazer a mensuração. No decorrer do tempo, nós vamos ver quanto está perdendo de água naquilo ali, tá? E calculamos, então, volume perdido, né, em milímetros pelo tempo decorrido. Então, a velocidade que nós temos perdendo aquela água, né, ou seja, que ela está saindo desse tanque de classe A. Daí é evidente que esse tanque de classe A nós não vamos aplicar essa fórmula direta, tá? Depois nós temos alguns fatores aí, certo? Que a gente faz com que a gente faça esse ajuste. Vamos ver depois disso para agora. Primeiro só estou conversando com vocês, né? Qual é as grandezas físicas que influenciam, né, diretamente no processo de evaporação ou de transpiração das plantas, né? A medição da evaporação, ela também pode ser feita de forma direta, que nós vimos através de uma medição e também através de uma estimação. O que que seria estimação? É algumas formas empíricas que são baseadas na física da atmosférica, estabelecida com o objetivo de melhor aproximação de condições reais. O que que nós temos isso? É para quê? Para verificar a evaporação nos lagos, nos reservatórios, né? É uma criação de um a criação de um reservatório cria uma superfície líquida que disponibiliza água para evaporação. Aumenta o potencial de evaporação, evidentemente, naquele local, devido nós temos aquela superfície. O que pode ser considerado como uma perda de água e perda de energia. Então, a evaporação dos reservatórios pode ser significativa, ao ponto de modificar o rendimento dos reservatórios para o abastecimento, ou para a irrigação, ou para a geração de energia. Por quê? Porque eu estou imaginando que eu tenho aquele volume de água num determinado tempo e com o decorrer do período aquela água está sendo perdida, né? Ou seja, ela está saindo daquele local, né? E é uma perda realmente significativa, como citei anteriormente, né? No quanto é a nossa evapotranspiração aqui no nosso estado. E daí eu faço o que que nós fizemos? Então, uma conversão, né? Ou seja, a partir de uma estimação, podemos pegar o nosso tanque, esse tanque aqui, né? Opa, o tanque de classe A, estimarmos o valor da evapotranspiração, certo? E do tanque, e multiplicarmos por um fator ou por um coeficiente, tá? Então, a evaporação da água em reservatório pode ser emitida a partir de medições do tanque classe A, e é necessário aplicar um coeficiente de redução em relação às dimensões do tanque. Por quê? Porque no nosso local, o nosso tanque ele é um negócio pequenininho, 1 metro e pouco, né? E o nosso lago é muito grande. Então, nós vamos considerar esse fator que vai ser em torno de 0,6 a 0,8. Ou seja, então a evaporação de um reservatório é em torno de 60% a 80% daquela que eu vou ter no nosso tanque, né? Também porque no nosso tanque nós fazendo mensurações ali num período de tempo pequeno, né? Enquanto o nosso reservatório, nós vamos ter dia, nós vamos ter noite, vamos ter período de chuvas, de chuvas intensas, chuvas fracas, né? Tudo isso estaria submetido. Se pensarmos, então, no balanço hídrico continental, né? Então, nós temos aí nesse mapa ali apresentando o que que é a precipitação que nós temos nas regiões nossa do continente, né? No lado direito, a evapotranspiração, né? E sempre analisando o quê? O nosso equaçãozinha do ciclo hidrológico. O que que seria a precipitação? É igual a evapotranspiração
mais a infiltração e mais o escoamento superficial, tá? Tudo isso ocorre devido à existência de energia, né? E é um ciclo, onde nós não temos início, nós não temos fim, né? Ele simplesmente é uma cadeia, né? E o que que os homens estão fazendo no nosso dia a dia? Estão influenciando muito nessa cadeia, né? Então, o que que nós estamos fazendo? Poluição, né? Aquecimento global, poluição, emissão de gases, aonde nós mandamos gases para nossa atmosfera, criamos um efeito estufa, ou seja, o calor sai, né? Tiramos a nossa vegetação, enchemos de asfalto, né? Enchemos de edificações para termos melhor qualidade de vida, evidente, mas estamos muitas vezes afetando o nosso planeta, né? Estamos desmatando, estamos fazendo queimadas, né? Tudo isso altera o nosso ciclo biológico, né? Com isso, estamos aumentando a temperatura do planeta. No momento que nós aumentamos a temperatura do planeta, nossas geleiras, nós vimos lá a quantidade enorme de água que nós temos nas geleiras, né? Ela está descongelando, né? Tive a oportunidade de viajar agora há pouco e vi lagos lá que na década de 90 eu vi as fotos, era tudo gelo. Hoje não tem mais gelo, é água, né? Por quê? Porque com o aquecimento global, as geleiras que tinham, que ali continua sendo gelo, foram escoando, derretendo e hoje temos água, né? E cada vez a tendência é maior no mundo, né? Acredito que o ser humano está se conscientizando muito e diminuiu muito nesses anos, né? Mas vamos pensar, né, que devemos aumentar isso aí. E daí nós temos países aí que são contra entrarmos na discussão, né, e na questão da preservação do meio ambiente, enquanto outros países não levam essa bandeira a sério, né, e trabalham para isso, né? Por mais que às vezes as ações a gente pensa que não são significativas, né, mas muitas delas são. Se nós pensarmos em termos de queimadas que nós tivemos nos últimos anos, né? No momento que eu tenho queimado, o que que eu tenho? Eu estou tirando o vapor de água daquela superfície, né? Estou eliminando ele, estou aumentando a nossa evapotranspiração também, porque eu aumentei a temperatura, né? Em regiões diferentes. A título de curiosidade, eu coloquei mais uns itens aqui, né? Para nós sabermos o que que é o tempo de residência, pessoal. Então, ele corresponde ao tempo que uma parcela de água permanece em um determinado reservatório. Ou seja, quanto tempo aquela água vai estar naquele reservatório ali. O que que eu entendo por reservatório? Um rio é um reservatório, uma lagoa é um reservatório, um mar é um reservatório, uma geleira é um reservatório. É qualquer ponto que eu consiga armazenar água, seja ela no estado líquido, seja ela no estado sólido, como gelo, né? Então a taxa de residência, né, nada mais que a armazenagem de água que eu tenho dividido pelo fluxo de água de entrada naquele local ou dividido pelo fluxo de água de saída que nós temos naquele local. Então eu posso fazer a taxa na entrada, no manancial ou na saída. Daí eu mensuro quanto tempo aquela água demorou, vai ficar naquele local, até ela fazer todo o giro completo. E para isso nós temos uma tabela que nos dá em anos, né? Então imaginamos o seguinte: o volume dos oceanos são 100, olha o volume que nós temos ali, 1.370.000 vezes mil ainda quilômetros cúbicos, né? Ou seja, 94% da nossa água está lá. Então, o tempo de residência em anos oceano é 3.000 anos para ele fazer todo o ciclo. Enquanto a água subterrânea é 2 semanas a 1.000 anos, depende do local onde ela está. As calotas polares é em torno de 10 a 10.000 anos. Agora ali, veja só, aqui a gente já começa a pensar melhor, né? Lagos de água doce, né? Que corresponde a 0,000
0,08% do volume de água que nós temos no planeta é em torno de 10 anos. Ou seja, essa gota que nós temos nesse lago agora, dentro de 10 anos ela não vai estar mais aqui. Ela saiu toda desse local, claro que entrou uma outra. Tá? Então, esse tempo que nós temos de permanência daquela gotinha de água naquele local, nós chamamos de período de tempo ou período de residência. Tá? A umidade do solo, evidentemente, pode ser de 2 semanas, um ano. Choveu, né? Aquela água vai começar a sair do solo. Então, conforme o solo muito poroso ou solo arenoso, né? Rápido nós vamos perder a água. Ou o solo argiloso ele retém mais a água, né? Na atmosfera, a água presente, né? Em torno de 10 dias ela está já saiu aquela água que nós temos ali. Então, precipitou, deu uma umidade relativa do ar de 100%, 4% do vapor de água que nós temos na atmosfera. Tá? Então, de 10 dias, aquela ali não tem mais. Né? Então, temos que fazer uma nova entrada de água naquele local. Né? Então, ela é uma renovação muito rápida. Nos rios, o que que é? 2 semanas. Por quê? Porque ele está escoando, ele tem uma vazão, ele tem uma declividade, né? Então, esses são dados aí para pensarmos que o quê? Que a água que está aqui hoje não é a mesma que vai estar amanhã, né? Esse amanhã eu posso dizer em questão de semanas, questão de dias, questão de meses, questão de anos, questão de décadas, né? Então sempre é o período em si que a água vai sempre circular, né? Então aquele pedacinho que está gelado hoje lá naquele alto da montanha não vai ficar para a vida inteira. Ela um dia vai sair daí e vai fazer todo o ciclo hidrológico, vai entrar outro no lugar dele. Em termos de recursos hídricos do Brasil, né? Então nós sabemos que a nossa região que nós temos maior recursos hídricos é lá na região norte, né? Em contraposição, é uma das áreas de maior superfície também, mas é uma área de menor população. Que bom isso. Na região centro-oeste, mais ou menos equilibrado, região centro-oeste e sul, na região sudeste que está o nosso problema, ou seja, nós temos a menor quantidade de recursos hídricos, né? E a maior população que nós temos, da região sudeste e nordeste, que está pintadinha ali no mapa, né? Que bom, às vezes eu penso nisso, porque pelo menos nós estamos mantendo preservado o nosso norte, né? Mas para isso temos que buscar soluções para essas pessoas que residem e moram nessa região sudeste e nordeste. Tanto que as regiões que nós somos mais afetadas pelos eventos climáticos é lá, né? Então, que quando nós abrigamos o jornal lá e vimos lá o que aconteceu lá em São Paulo, o que aconteceu no Rio, né? As enchentes, claro, uma enchente tão grande que nós tivemos em Porto Alegre não ocorreu lá, mas lá acontece com mais frequência, né? Nós demoramos cento e poucos anos para ter uma enchente no nosso Rio Grande, enquanto que lá no Rio, São Paulo, lá é quase todo mês, né? Por quê? Porque nós temos uma grande população, nós temos pouca superfície terrestre, nós temos muito efeito estufa, né? Ou seja, nós temos muito homem alterando a nossa natureza. Não que eu seja contra o desenvolvimento, pelo contrário, acho que o engenheiro é a pessoa que mais defende o desenvolvimento, né? Mais defende as obras, a criação de obras, né? Defende mais a criação de pavimentações, mas nós sempre temos que pensar o seguinte, que nós temos que preservar alguma coisa, né? E eu penso que o ponto principal nosso era atacar a questão das queimadas, atacar a questão do desmatamento locais de reserva. Esse é o ponto principal. Não é a questão de nós não deixar a pessoa ali construir no seu terreno. Não é isso que vai afetar. Né? O que vai afetar é a questão de quantos milhões de hectares são queimados no Brasil por ano. Quantos milhões de florestas são derrubadas no Brasil por ano? Né? Então, essa é a questão. Né? E não fazemos reflorestamento, não fazemos replantio. Né? Por quê? Porque as legislações ambientais faz com que nós impeça
nós fazermos isso, porque depois não vamos poder nem ter um uso econômico desse investimento, né? E com isso, então, conversamos, né, sobre esse tema que é a evapotranspiração, ou seja, a união da evaporação das águas que nós temos nos rios, nos lagos, no solo, né, com a transpiração das plantas. Seja aquela transpiração da planta que pegou a água lá do subsolo e lançou no meio ambiente, seja a transpiração daquele orvalho que caiu em cima de uma folhinha, né, durante a noite, né, e, e evaporou para o solo, né? Então isso chama-se evapotranspiração. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Hein? Por enquanto, não. Não. Então, como eu falei, é um conteúdo mais teórico, né? Então, nós pensamos aí na questão da atmosfera, na evaporação, né? Como ela é importante, né? No ciclo ideológico, é importante no cálculo do nosso balanço hídrico, no nosso, no nossa previsão que nós temos, estimativa, né? De conservação das águas, né? Então, é um tema de grande importância na hidrologia. Alguma dúvida, então? Nenhuma? Então, a aula por hoje, pessoal, acho que era essa parte que eu tinha, né? Eu estou elaborando um questionário aí sobre questões um pouco mais teóricas sobre esse tema, que depois, no final dessa unidade, vai estar à disponibilidade para vocês como atividade da disciplina. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui para nós conversarmos. Não, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, boa noite a todos, tenham uma ótima semana, né? Nós encontramos a semana que vem para nós finalizarmos a parte teórica do ciclo ideológico com o tema de infiltração, né? E depois vamos começar a ter umas atividades práticas aí, que é montar o trabalhinho de fazer o estudo da bacia de captação do local que vocês conhecem, né? Porque isso aí vai determinar o cálculo da vazão para futuras obras de engenharia ser feita por nós, né? Desde o que é uma travessia que nós temos numa estrada pavimentada, ela vai ser necessária porque que é o cálculo da travessia daquela tubulação que passa na estrada. Determinar a bacia de captação, né? Ou seja, a vazão que vai entrar naquele duto. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo? Tudo bem, professor? Tudo beleza. Ô, Esse professor, semestre não tem um aluno aí com uma criança no colo aí para animar a nossa aula? eu tenho, se precisar. Ah, semestre passado eu tinha uma aluna muito legal. Ela toda semana, toda aula ela estava com a menina no colo, dava Gabriel, acho ô, que na Bruno, hora do mamar. Aí ela Bruno, ficava ali, às vezes abria a câmera, a menininha sorria para nós agraciava com a beleza da vida. Ó, já tem uma chorando lá, ó. é, o meu- Isso aí, Paulo. Então tá, encerramos por hoje, pessoal. Hoje é mais ô, curta a aula, professor, a semana que vem também, e depois na outra nós vamos trabalhar junto, tá? Eu vou dedicar a hora. Como é que estão os grupos de vocês, que eu quero saber? Tá todo mundo já com o seu grupo fechadinho? Hein? Deixa eu dar uma olhada lá no Moodle, porque eu não vi a questão dos grupos lá, hein? Não tinha gente lá que não tava com os grupos fechados ainda. nós temos um grupo que nós temos conversando. Acho que o nosso Uhum. grupo é o grupo 1, eu acho. E nós temos que até começar agora a ver sobre aquele trabalho que o senhor pediu para nós. Isso, ó, vamos lá.
Olha ali, ó. Professor, Eu eu tenho queria uns te fazer uma quantos aí, o pergunta. pessoal que só estão com no grupo. O grupo 5 só tem um. O grupo 7 só tem um. Grupo 8 tem um. Grupo 9 tem um. Grupo 15 tem um. Tá? Vão se conversar aí, pessoal, e vão se unir aí no máximo 5 no grupo, tá? Não vão fazer o trabalho individual aí, ok? Tá? Professor, Oi. eu queria até te fazer uma pergunta. É uma pergunta, de repente, tem uma pergunta meio fraca, mas eu vou fazer porque é uma dúvida. Uhum. Vamos dizer um exemplo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui, a água é colhida pelo sol, as gotículas, né? E, que isso não, eu acho que ninguém sabe a extensão que ela pode ir, né? Não, ela está no planeta terrestre todo, né? Sim. Porque nós vemos aí o que que é, nós vemos aqui, a gente faz o estudo das mais proximidades. Então, o que que nós temos aqui, ó? Frentes frias da Argentina, né? Pega ali a questão da Patagônia, que vem ali frentes frias que influencia diretamente o nosso clima daqui, né? Mas ela está em todo o Sim. planeta, né? Está fazendo, circulando toda a atmosfera, todo o globo terrestre, e nós temos Ah, as precipitações, né? agora eu entendi, então. Com mais Ela não tem, intensidades e ela mais não tem um. influenciada por outros locais, né? Digamos, ó, próxima à floresta amazônica, então nós temos locais ali de grande precipitação, né? Porque os locais que tem maior chuva é lá naquele local lá. Se pegarmos aqui mais para o estado nosso, para região sul do estado, nós temos menores precipitações no ano, né? Temos menos florestas, menos vegetação. Então, sempre está vinculado a nossa precipitação, a nossas maior vegetação, maior índice de floresta, né? Nós temos maior incidência de pluviométrica. E por que que no Nordeste não dá tanta precipitação? Ah, mas daí tem muito fator, né? Clima, né? Clima mais quente lá, devido à posição que nós temos dentro do globo terrestre. Temos pouca vegetação, né? Sempre a relação das precipitações é vinculada com a vegetação, com a declividade, com a localização que nós temos dentro do planeta, dentro do globo terrestre. Ok, pessoal? Então, só relembrando aí aqueles do grupo 5, tá? Do grupo 8, grupo 9, grupo 15, tá? Vamos se organizar aí para nós juntarmos aí e montar o grupo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Bota 6 grupos mais ou menos feitos. 6 vezes 5, 30. Tem 40 e poucos. Então tem muita gente que não entrou aí no grupo, tá? Não precisa mexer, porque na próxima aula ou na outra vocês já vão ter uma atividade em grupo, ok? Então, relembrando, a nossas aulas vai estar disponível aqui no Moodle, como nosso principal local de busca de materiais da disciplina, tá? Esse slide já está aqui, Evapotranspiração 2025, certo? Gravação da aula está aqui e também pelo link do YouTube que o professor fez aqui no início da disciplina, eu coloquei aqui. Clique aqui e pegue todas as aulas. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta a mais o bate-papo aí, estou disponível. Então, boa noite a todos, tenham uma boa semana, né? Semana que vem fechamos com infiltração. Um abraço e tudo de bom. Boa Boa noite. noite, professor. Deus te abençoe. Amém a todos.